Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Leonardo Zaquê, que fez uma série de perguntas sobre oficina de garagem. Leonardo mora no Rio e aí tem algumas perguntas que dizem respeito às condições especiais do Rio de Janeiro. Mas eu vou dar uma resposta genérica para que ela sirva para todo mundo, tá? Então, Leonardo, suas perguntas foram muito interessantes. Aliás, antes de falar disso, minhas desculpas por todo esse tempo que a gente levou para fazer o vídeo, mas a vida anda muito divertida. Aliás, minhas desculpas a todo mundo. A gente não tem conseguido dar conta com a nossa imensa equipe de 2 pessoas para fazer todos os vídeos que estão solicitados. Então, de acordo com os nossos recursos, a gente vai fazendo. De novo, minhas desculpas. Então, vamos lá. Vamos dividir, Leonardo, a tua questão em vários itens, tá? Então, vamos começar primeiro pelas condições ambientais, né? Você perguntou sobre questão de temperatura, umidade e tal. Então, eu comecei olhando essa questão pelo fato de que as madeiras, as máquinas, os processos, eles têm que acontecer bacana, mas antes de tudo, para os processos acontecerem bacana, você tem que estar se sentindo bem, tá? E condição ideal para o ser humano, né? A Organização Mundial de Saúde diz entre 23 e 26 graus, umidade entre 50% e 80%. Todos os processos, é lógico que tem gente que se sente melhor com temperaturas mais baixas, melhor com temperaturas mais altas, umidade mais baixa, umidade mais alta, mas na média é por aí. Muito bem, os processos aos quais a gente submete a madeira, em geral, funcionam todos muito bem nessas faixas de temperatura e umidade. Repetindo, 23 a 26 graus e a umidade entre 50% e 80%, certo? Existem faixas um pouco mais apertadas para certos processos, mas eles rolam bem dentro desses valores. Então, do ponto de vista de condições ambientais, o que você precisa fazer para deixar esses valores nessa faixa, ou seja, botar um ar-condicionado no calor, ou botar um aquecedor no frio, botar um umidificador, botar um secador, botar um medidor de umidade, um higrômetro para medir a umidade do ambiente, tudo isso é válido. Mantendo nessa faixa aí, tá tudo beleza, tá? Então, primeiro item, condições ambientais. Segundo item, estocagem de madeira. Estocagem de madeira, a gente tem um vídeo a respeito sobre como estocar madeiras, né? Mas vamos dar uma relembrada rapidinho. Se a madeira ainda não estiver em equilíbrio com a umidade do meio ambiente, né? Se ela tiver com umidade mais alta, e para saber se ela está com umidade mais alta ou não, tem um monte de tabela e tal, mas a gente pode simplificar, porque essa umidade de equilíbrio com o meio, ele é função da temperatura e da umidade relativa do ar, mas você pode usar uma regrinha do dedão que é a seguinte: pega a umidade relativa do ar, vai lá um desses aplicativos aí de clima, né? Clima Tempo, o que for, vai lá, dá uma olhada na umidade, divide por 5. Então, se a umidade relativa do ar está 70%, a umidade da madeira para estar em equilíbrio vai estar 70 dividido por 5, 14. Em torno disso, a madeira vai ficar quietinha, não vai querer absorver água, nem vai querer soltar água, certo? Muito bem. Se a umidade da madeira estiver acima da umidade, do teor de umidade de equilíbrio, você vai estocar a madeira tabicando a madeira. A gente tem um vídeo, coloca tabiques, né, pedacinhos de madeira no chão, dá uma prancha maior para a prancha menor, coloca os tabiques alinhados, deixa uma distância de uns 10 a 20 centímetros para as pontas, depois a cada 40, 50 centímetros um tabique, põe um em cima do outro entre as pranchas para que as pranchas não empenem com o peso, certo? E na prancha de cima você vai colocar tabiques e vai colocar na parte de cima, na última prancha, em cima dela tabiques, e você vai colocar um papelão ou um compensado para igualar a condição de fluxo de ar ali, para ficar tudo equilibrado. Se a prancha já estiver seca, você vai colocar tabique só no chão e pode colocar uma prancha em cima da outra, mas de tal forma que haja igualdade de espessura entre as pranchas, para nenhuma delas ficar deformada com o peso, né? E isso lembrando que vale para as pranchas já com a umidade ok, a umidade equilibrada, tá? E mantidas aquelas condições que eu falei de temperatura e umidade do ar citadas lá no primeiro item, tá? Se você quiser colocar as pranchas de pé também, tanto pode fazer também, se estiverem secas. Só que
você vai procurar colocá-las o mais na vertical possível, para que elas não empenem com pesos, só que lembrando que se tiver muito na vertical tem a chance de cair. E uma prancha caindo em cima de alguém não é nada legal. Eu sei que a gente está falando de uma garagem, né, ou de uma oficina pequena, mas mesmo sendo uma oficina pequena, uma prancha de 2 metros de comprimento, com 5 ou 6 centímetros de espessura, 30 centímetros de largura, não é a melhor coisa para a gente ter caindo em cima da gente, certo? Então não deixe isso acontecer. Com relação a pedaços pequenos de madeira, é muito bacana você fazer duas coisas, Leonardo. Primeiro, você ter uma política do que você vai manter de pedaço pequeno, o que você vai fazer com isso e o que você vai jogar fora. Senão, sua oficina já você não consegue nem entrar de tanto pedacinho de madeira. Primeiro ponto. Segundo ponto, organize uns nichos por faixa de tamanho para colocar esse pedaço de madeira. Isso vai ajudar você a ganhar tempo e a saber onde colocar e onde buscar a madeira quando você precisar. Se você quiser usar prateleira para estocar madeira, não tem problema, você pode usar. Lembrando dessas condições, se a madeira ainda estiver verde, ainda estiver com água, né, com umidade alta, você vai ter que tabicar da mesma forma. Se ela estiver seca, você vai poder botar uma prancha em cima da outra, né, respeitando aquela questão de uniformidade de espessura para a prancha não deformar com peso. Perfeito? Terceiro item, layout. Se você tem um espaço pequeno, uma oficina de garagem, um edículo, alguma coisa assim, é interessante você adotar uma disposição em U. O que eu quero dizer com isso? Faça bancadas nas paredes, deixe um espaço central. Embaixo da bancada você vai usar para guardar alguma coisa ou máquinas sobre rodízios. Então, você precisa usar uma máquina, você tira debaixo da bancada, põe no centro da oficina, usa, terminou de usar, você põe de volta lá, certo? Então, essa disposição em U, quando você tem espaço pequeno, é bacana para trabalhar, aumenta o teu espaço útil e usando equipamentos com rodízio, você tem mais mobilidade para poder trazer o equipamento que você precisa para usar naquele momento e guardá-lo quando ele não é mais necessário. Quarto item, manutenção. Eu sei, Leonardo, que você mora no Rio de Janeiro e, estando perto da praia, a coisa se complica um pouco. Mas você pode seguir esses procedimentos que vão funcionar, tá? Chegou no final do dia, bate o ar comprimido em todas as máquinas que você usou. E, ao mesmo tempo, aproveita para dar uma olhada, para procurar sinal de ferrugem. Ao menor sinal de ferrugem, lixa 220 usada, dá uma lixadinha por igual na superfície, tá? Não se concentra num ponto só para não fazer buraco. Depois você aplica ou um WD de leve, ou uma cera de carnaúba, ou então pega uma estopa e embebe levemente, umedece um pouquinho com óleo diesel, dá uma esfregada bem de leve com óleo diesel, tira o excesso com a estopa limpa. Você fazendo isso, você vai prolongar a vida da sua máquina e muito. Uma vez por semana, faça esse procedimento de dar uma geral nas máquinas, limpar e, ao menor sinal de ferrugem, repita esse procedimento da lixa e da aplicação de uma camada protetiva. Quinto item, armazenamento de ferramentas. Leonardo, você vai ter que encontrar a melhor combinação. Você me perguntou, gaveta ou painel, tá? A combinação que melhor funcionar para você, uma não exclui a outra, tá? Se você tiver espaço para gaveta, beleza, a gaveta. Se você quiser sofisticar, você pode usar uma coisa que a turma chama nos países de língua inglesa de gaveta francesa, French drawer, que é você colocar um pedaço de EVA e você cortar, desenhar as ferramentas e cortar no EVA o espaço para você armazenar as ferramentas, que aí você fica sabendo rapidinho onde guardar e se faltar alguma coisa você vai saber logo logo. É importantíssimo seguir a seguinte regra: para cada coisa um lugar e cada coisa em seu lugar, isso sempre. E com relação ao acesso, aquelas ferramentas que você usa mais frequentemente, é melhor tê-las à mão, mais fácil, tá? Então, se tiver lugar para botar em painel, fica mais fácil de pegar, tá? As coisas que você usa menos, aí sim você coloca em partes mais altas ou em gavetas. Lembrando que acesso à parte mais alta, é legal você ter uma escada bacana para você não se machucar na hora de tirar um equipamento, certo? Então, facilidade de acesso, né? A rapidez do acesso, né? A proteção à ferramenta e o menor espaço ocupado possível, você tem que combinar essas variáveis para imaginar se é melhor usar a gaveta
ou painel, ou uma combinação dos dois. Um não exclui o outro, ok? Item 6, que equipamentos, que ferramentas ter? Então, Leonardo, tem gente que parece que é fã de comprar ferramenta, né? E o importante em marcenaria não é comprar a ferramenta, é fazer as coisas, né? Então, eu sou a favor de ferramentas, máquinas, equipamentos, poucas e boas. Se você vai fazer marcenaria sem energia elétrica, né? Marcenaria manual, com ferramentas manuais, então um serrote ou dois, um grande, um pequeno, um serrotinho para cortar uma coisa mais delicada, um bom jogo de formões aí, meia dúzia de formões, né? Começando com 3 milímetros ou 6 milímetros, indo até um 25, um 50. Plainas, umas 2, 3 plainas, faca de marcar, raspilha, ou seja, um esquadro de primeira, um metro bom, certo? Eu não sou de indicar marca, não faço propaganda, mas vou indicar um, não sou patrocinado. Metro é o da Rutaforce, famoso metro sueco, que é coisa boa, tá? Ou seja, meia dúzia de coisa boa, com que dá para fazer um monte de coisa. Um graminho bacana, esquadro bacana, né? Essa meia dúzia de coisas resolve. Se a gente for falar de máquina, um desempenho, pode ser um desempenho pequeno, usado, com corpo de ferro fundido. Tem uns para bancada antigos, funcionam bem, não precisa ser nem um desempenho muito largo. Um desengrosso de bancada, tá? Uma serra circular de bancada, uma furadeira de coluna e uma tupia de coluna, tá? Furadeira de coluna, uma furadeira estacionária, tá? Não precisa ser aquela que vai até o chão, pode ser uma de bancada, mas para fazer furo com precisão é necessário você ter uma furadeira estacionária, não uma portátil elétrica, certo? E uma tupia de coluna que você pode usar invertida, né? Montar uma mesa com ela, você vai fazer um estrago maravilhoso já. E a própria tupia de coluna dá para você transformar em algo parecido com uma furadeira horizontal, certo? Se você fizer lá umas estruturas, então já dá para fazer um montão de coisa. Se tiver uma graninha a mais, uma serra de fita, né? Se não der para fazer com a serra tico-tico, uma serra tico-tico elétrica portátil, né? Uma serra de fita, com isso aí você já vai fazer um monte, quase tudo, certo? O resto é engenhosidade, um gabarito aqui, outro acolá, e vamos nos divertir e fazer serragem. Aliás, a serragem é um subproduto, né? Vamos fazer marcenaria de alta precisão. Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior, Marcenaria Fina, no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?